palavra para o meu xará, Mário Medeiros, que vai desenvolver o nosso trabalho de hoje, falando sobre a sucessão na casa espírita. Bom, pessoal, é uma alegria estarmos juntos, né? Vamos tratar desse assunto que, na nossa reunião de preparação, nós vimos que seria um tema interessante, pelo jeito que acertamos, em função de muitas casas estarem no processo de Permitir. sucessão ou já terem passado recentemente por essa fase. E não estando nem um estado nem o outro, é importante nós termos contato com o tema, já nos preparando, então, para futuras, né, o futuro momento em que isso vai ocorrer fatalmente em todas as casas. Então, eu gostaria de deixar todos aí, todos muito, muito à vontade para fazerem suas perguntas, trazerem suas colaborações. Eu peço apenas que deixem seus microfones fechados para que não haja ruído na sala. E quando quiser falar, levanta a mãozinha, ou se tiver dificuldade, então abre o áudio e pode fazer a pergunta, tá bom? Essa primeira imagem ela é bastante representativa do que nós estamos pretendendo falar até hoje, né? Porque é a passagem do bastão. Eu sei que hoje, nas casas que nós estamos aqui representados, nós não temos essa dificuldade, né? Passamos com muita facilidade, tem sempre um irmão pronto para receber o piano e carregar na sua gestão. Mas isso no passado não foi tão fácil assim. Nós vivemos momentos em que existia muito apego à função, né? Não existia uma sucessão natural, né? Ela era formada basicamente pelo desencarne do presidente fundador, né? E aí outro iria ali tomar as rédeas da instituição. Então, como nós estamos vivendo outros momentos, nós trouxemos essa imagem mostrando ali a naturalidade que deve ser o processo de sucessão em nossas instituições. Mas por onde começa, então, a sucessão, né? Começa na liderança, né? As lideranças atuais, né? As lideranças modernas, elas buscam exatamente isso que o Ralph Nader quer nos dizer, que é o quê? Olha, a liderança produz mais líderes e não seguidores. Quando nós estamos apenas formando seguidores, nós estamos congelando uma ideia. Porque o seguidor é daquela ideia, daquela pessoa, daquela figura. E a emoção natural, a vontade natural desses seguidores é manter a imagem, é manter aquela conjuntura que ele conheceu até então. Isso dificulta muito a expansão, o crescimento, desenvolvimento institucional e também de indivíduos. Então, o líder, né, que a gente, no movimento espírita, trata como a liderança servidora, ela trabalha para desenvolver novas lideranças, identificando-as dentro das instituições ou do movimento, para enxergar as suas capacidades e, nessas capacidades, direcionar ou propor um determinado trabalho, né, que venha a perpetuar aquela instituição ou aquele movimento. Então, a liderança é o ponto principal de uma sucessão. E todos nós que aqui estamos somos lideranças nas nossas instituições e no movimento ao qual estamos inseridos. Então, a nossa visão ela deve ser de longo prazo, observando os colaboradores para a formação dessas novas lideranças, que serão naturalmente os sucessores na instituição. Então, quem já viu o filme aí do Simba, né? Nós vamos lembrar dessa figura, quando o Simba, filhotinho ali do lado do Mufasa, né? E ele falando, breve um dia, meu tempo passará e tudo isso aqui será seu, né? Será você que vai reinar sobre tudo isso. E a sucessão, a ideia da sucessão é exatamente esta: preparar os sucessores. E não ser uma sucessão de cadeira vazia,
que é uma sucessão de cadeira vazia? A pessoa ficou ali o tempo, desencarna ou se afasta da instituição e fica ali uma vacância onde alguém tem que assumir de supetão, né? Esse não é um processo, não se caracteriza um processo de sucessão, né? Sucessão, nós preparamos aqueles companheiros para que naturalmente eles se insiram dentro daquela atividade e possam dar sequência natural àquele contexto, né? Àquela forma de conduzir a instituição. Então, a sucessão é um processo de identificação e desenvolvimento de pessoas que sejam capazes de assumir posições estratégicas dentro da instituição. Então, assumir a presidência da casa é uma posição estratégica. Assumir a diretoria financeira é uma posição estratégica. Assumir, seja qual for a tarefa dentro da instituição, são funções estratégicas. Porque dentro do nosso entendimento, a casa espírita, ela tem que viver uma sinergia, funcionadores contribuem para a eficiência do todo. Então, todos os setores são importantes, né? E contribuem, colaboram, né, para o bom funcionamento das demais. Então, lembrem que nessa definição de sucessão, nós estamos diante de um processo e não diante de uma escolha somente. Então, no processo, nós vamos levar vários requisitos para fazermos a devida sucessão bem feita. Nós vamos ver isso mais lá para o final. Então, a sucessão, por onde eu começo com ela? Então, está aqui, ó. As boas práticas, quando se fala em boas práticas, são as lições aprendidas, né? Aquilo que já se experimentou, já viu que deu certo, então a gente chama isso de boas práticas. Então, as boas práticas, no processo de sucessão, passam pela observação e aproveitamento daquele que é o principal ativo de qualquer instituição, seus colaboradores, preservando e permitindo o desenvolvimento de suas potencialidades. Opa, então, como nós falamos lá, a liderança, ela está sempre atenta, observando seus colaboradores, vendo em cada um deles seus potenciais, né, para que, em apresentando esse potencial, já se tenha uma visão de como esse companheiro pode ser inserido no contexto institucional. Então, se nós temos, por exemplo, um colaborador que é contador de profissão, opa, dentro da atividade da diretoria financeira ou administrativa, nós temos com certeza a necessidade desse perfil. Então, se nós temos ali um companheiro, vamos observando, saber se ele está se integrando à casa, se ele está buscando se envolver com as atividades da casa, e dentro do processo de cada casa que é bem particular, enxergar a maneira de fazer com que ele faça parte, né, mais ativa das atividades. Com isso, em sendo um sinal positivo, nós começamos a aproximá-lo daquela atividade, ao ponto que, no momento da sucessão, quando vier, ele estará já ambientado, né? Então, a sucessão começa pela observação das potencialidades dos nossos colaboradores. Pegando, então, Jesus como exemplo, né, o processo de sucessão que Jesus utilizou foi exatamente este, né? Se cercou de pessoas à sua volta, observou ali as capacidades, no caso de Jesus, ele já vem sabedor de quem são aqueles que seriam sucessores em cada atividade. Assim, ele fala para Pedro, né, que ele ensinaria Pedro a pescar almas e, a partir dali, ele edificaria a sua igreja sobre aquela rocha, dizendo que Pedro seria incumbido de uma determinada tarefa a partir da Boa Nova. Então, esse modus operandi que Jesus se utilizou, ela está muito bem
alicerçada, ou se podemos dizer ao contrário, as modernas propostas, né, de sucessão no processo administrativo atual está muito em consonância com o Jesus utilizou à sua época. Então, tomando Jesus por modelo, devemos basear o processo de sucessão na identificação e desenvolvimento de pessoas que sejam capazes de assumir posições estratégicas dentro da instituição, proporcionando os meios que possam capacitá-las nas ferramentas que necessitem para bem desempenharem suas funções. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Às vezes, nós temos companheiros com muito boa vontade, né, com desejo sincero, com aquele fogo sagrado, né, com aquela vontade de ajudar, mas desequipados de competências. E aí não é a palavra competência no modo pejorativo, pelo contrário, é desequipado mesmo de ferramentas para melhor desenvolver aquela tarefa. E aí cabe, de novo, às lideranças e o processo de sucessão, de apresentar essas ferramentas, capacitando os companheiros para o bom desempenho daquela atividade, daquela tarefa, daquela função. Então, não basta apenas, observei lá o Sérgio, Sérgio tem uma boa liderança, ele tem um magnetismo com as pessoas, acho que ele vai ser um excelente administrativo, né? Mas o Sérgio, que tem todas essas características, pode não saber como usar, por exemplo, ferramentas administrativas que venham auxiliá-lo nessa tarefa, nessa gestão que ele vai fazer. Então, isso não o desclassifica, pelo contrário, já traz em si muitas coisas favoráveis e caberia apenas nós equiparmos ele com novos conhecimentos ou consolidando conhecimentos que, porventura, ele já o tenha para desempenhar bem aquela tarefa. Tá? Então, o processo de sucessão. Vamos lá. Dentro do processo de sucessão, observando os companheiros, como nós já vimos anteriormente, nós vamos buscar nos ater a esses quadrantes aqui. O círculo central, que está em verde, nós temos ali que observar o perfil em relação à pessoa, a tarefa em relação à competência, o alinhamento em relação à instituição e o desempenho em relação ao conhecimento. Então, dentro dessas linhas de observação, nós vamos olhar cada uma e como isso se dá. Em relação à pessoa, dentro de um processo de sucessão, devemos traçar o perfil para cada tarefa. Então, não é o perfil da pessoa, é o perfil da tarefa. A tarefa X. Quais as competências que para esta tarefa se espera? Essa. Em função disso, fica mais fácil de nós, naquela fase de observação dos colaboradores, enxergar a pessoa que tenha esse perfil. Né? Então, traçar o perfil para cada tarefa a ser ocupada por um companheiro. Desta forma, mitigamos, diminuímos, né, o risco de alocar pessoas sem as características para ocupar determinadas funções na instituição. Isso também ajuda quando vem aquela pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que fazer, ó, tá aqui, ó, tarefa precisa de alguém que desempenhe essas atividades. Né? Aí a pessoa vai, mas eu não sei mexer com isso, eu não sei fazer aquilo. Ah, mas olha, não tem problema. Nós temos lá o 17º, que tem a capacitação, nós temos o SESG, que tem a capacitação, ou até internamente na instituição, nós temos como te capacitar dentro dessas premissas ou dentro dessas necessidades que a atividade assim exige. Então, fica mais fácil, né, do que nós apostarmos apenas. Ah, vamos botar fulano, porque não tem ninguém. Bota fulano e vamos ver no que vai dar. Né? Isso é muito arriscado. No que diz respeito à competência, quando a gente olha para a competência, claro que a gente vai objetivar a tarefa.
né, se a pessoa terá desenvoltura diante da tarefa que lhe vai ser apresentada. Lembrando, gente, que nós estamos pensando aqui no processo de sucessão, tá bom? Então, quanto à competência? A competência em um processo de sucessão, buscamos não apenas o conhecimento, mas a experiência e ou a afinidade, características necessárias para se realizar uma determinada tarefa ou função. Com a construção do perfil, que nós vimos anteriormente, né, facilita a identificação das competências necessárias à assunção da função. Então, nós podemos até ver, não, nós temos na casa uma pessoa que viveu a experiência, né, de um. Vamos ficar aqui no contador, né? Foi um excelente contador e tal. Então, ele vai ser a pessoa que nós vamos colocar no financeiro. Mas essa pessoa pode hoje já não querer mais essa atividade. Então, ele pode ter a experiência, mas não vai ter mais a afinidade, porque ele não deseja desenvolver mais aquela a atividade que ele tem por formação, né? Então, nós temos ali que conversar e levar isso em consideração, né, para que aquela tarefa possa ser desenvolvida com o máximo, né, de excelência que nós conseguirmos. O alinhamento, né? Quando nós pensamos aqui nessa avaliação do alinhamento, é em relação àquela pessoa, como ela pensa em relação ao que a instituição desenvolve. Nós não podemos ter alguém na linha sucessória que seja completamente divergente ao que a casa, a instituição, já elaborou e é a atividade fim da mesma. A não ser que se queira mudar completamente a razão de existir daquela instituição. Aí é outro papo. Mas se a ideia é da sucessão, aquele que vai assumir a determinada tarefa precisa estar alinhado, afinado com os propósitos, a missão daquela instituição, né? Então, dentro do processo de sucessão, em especial em instituições espíritas, cujo propósito seja o alinhamento com a proposta de Jesus, se faz necessário o alinhamento do candidato aos objetivos da instituição, onde serve o companheiro. Quanto maior for a identidade e a fidelização aos princípios institucionais, maior serão as chances de um processo sucessório harmônico e linear. Então, muitas vezes nós nos deparamos com situações em que não existe aquela pessoa ideal. É lógico, isso é natural. Mas todas as questões que nós estamos tratando, elas são passíveis e com certa facilidade de serem superadas. A visão institucional é algo mais crítico, porque isso pode, com certeza, levar a dissensões tão graves que possam levar aí à derrocada de todo um trabalho de décadas, né? Então, isso é muito importante. Então, levar isso em consideração. Eu tive a infeliz, né, mas para mim foi um ensinamento muito grande, experiência, de uma instituição espírita e, num determinado período, né, sucessório, não tinha ninguém, né, nenhum trabalhador queria assumir, e um determinado irmão lá assumiu. Muito bem, ele era recém-chegado à casa, tinha vindo de uma cultura evangélica e colocaram ele como presidente da instituição. Bom, resumindo a história, a instituição fechou, porque as divergências foram tão grandes, né? O desvio operacional da instituição foi tão gritante que as pessoas foram saindo, a evasão foi quase que total, e ele, então, como ele era presidente, o estatuto assim o permitia, ele decidiu, então, por fechar a instituição. Então, vejam como as coisas podem ser bastante desastrosas se nós não estivermos atentos
a um processo que atinge a todos nós, de períodos em períodos, mas que não podem ser pensadas apenas no período eleitoral. É algo que nós precisamos criar a cultura da sucessão, observando, né, lá desde da evangelização, entendendo ali quais são aquelas lideranças, aquelas crianças que já demonstram as suas lideranças, seu magnetismo, passando pela mocidade, aproveitando a mocidade, inserindo-as no processo institucional, para que a gente possa formar, então, esses que serão os continuadores das nossas casas. Então, o conhecimento está atrelado, então, ao desempenho, né? Quanto melhor for o conhecimento da pessoa em relação à tarefa, né, que ela vai desempenhar, mais facilmente nós poderemos conduzir o processo sucessório, levando em consideração os itens que nós já acabamos de ver. Então, quando buscamos um sucessor para assumir determinada função, tarefa na instituição, devemos ter a atenção para sua formação e capacitação, com vistas à construção da competência do companheiro na futura tarefa, mitigando a descontinuidade e atropelos na sequência, na continuidade da função-tarefa. Então, se nós conseguirmos observar companheiros que já tenham conhecimento técnico, né, sobre aquela atividade, esse é um ponto já positivo. Somado a isso, se ele tem o perfil que a tarefa foi identificado, mais um ponto positivo. Se ele traz o alinhamento com a instituição, né, outro ponto positivo. Então, esses pontos são pontos a serem observados para que a gente possa conduzir aí um processo sucessório bastante tranquilo, né? Desta forma, capacitar os futuros sucessores nas tarefas que irão absorver, na convivência com os companheiros que ainda desenvolvem as respectivas funções e tarefas, é uma boa prática para o sucesso do processo de sucessão. O que isso aqui quer dizer? A sucessão é sempre melhor quando aquele que sai permanece na convivência institucional. É muito ruim quando a sucessão é a famosa tapa-buraco. A pessoa saiu, ou porque desencarnou, ou porque teve que mudar, ou, enfim, saiu da instituição. Aquela atividade fica vazia e alguém tem que cobrir. Esse é o pior dos casos, né? Então, se nós temos um processo que vai sendo maturado com o tempo, as pessoas são aproximadas da tarefa, aquele que vai deixar o cargo permanece na convivência institucional, facilitando a maturação do novo gestor naquela atividade, é o melhor dos mundos, né? Porque as pessoas vão com mais tranquilidade, trocando ali observações, a lembrança do que foi feito, como era feito até então. Não significa que não possa ser modificado. Pode, muitas das vezes até deve, trazendo novas ideias, novas formas de fazer aquela gestão. Mas em contato com aqueles que já viveram as experiências até aquele momento, é muito mais fácil, mais natural. Mas essa prática exige o exercício do desapego, e esse é um ponto, né, gente? Quantas vezes nós não queremos largar o osso? Mas é necessário que assim seja, porque nós não vamos ficar aqui para semente. E quanto mais nós pensarmos na instituição, melhor para todos nós. Nos ajuda até a trabalhar o desapego, né? Mas é uma grande dificuldade ainda. Então, essa prática exige o exercício do desapego, um grande entrave, considerando a cultura existente nas lideranças do movimento espírita, e é o que a gente ainda vê bastante, né? São presidentes vitalícios, diretores vitalícios, impedindo ou dificultando a chegada de novos companheiros com novas ideias,
Não, sempre foi assim, sempre deu certo, não vamos inventar nada. Isso não é bom, né? Isso faz com que a gente se congele no tempo e atrapalhe a continuidade das nossas instituições. Então, nós fizemos aqui um esqueminha, né? Fazendo um resumo de tudo isso que nós já tratamos aqui. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, mas a gente pode deixar para o final. Vamos lá. Então, no desenvolvimento de talentos, né? O que nós temos que observar? Sempre observar os colaboradores, que são as pessoas que estão ali no nosso dia a dia. Não importa se é frequentador, se é o status de trabalhador, simpatizante, não importa. Essa situação pode mudar. O importante é que elas não passem desapercebidas. Vamos fazer sempre uma conversa, estar abertos a conhecer um pouco daquela pessoa que chega à nossa casa, porque eles podem fazer a diferença, com certeza. Identificar suas potencialidades, né? Quais são as suas competências, qual é a área que ele trabalhou, qual é a experiência que ele traz. Isso é sempre útil. Promover capacitações de lideranças, né? Isso é muito interessante. Como é que eu vou descobrir uma liderança se eu não tenho a chance de observar a atuação dessas pessoas? Então, se nós estamos buscando formar esse novo grupo, né? Vamos fazer algumas dinâmicas, vamos convidar essas pessoas a participar disso, né? Para que a gente possa ali perceber se a pessoa realmente tem liderança, não tem liderança, se ela é mais conduzida ou faz conduzir, se ela é proativa ou reativa. Então, essas características nós só vamos perceber convivendo, né? Ou trazendo para alguma atividade que possa, sim, ser demonstrada. E identificar as potenciais lideranças. Então, é nesse movimento, né, de observação, de estar junto em determinadas situações, que nós seremos capazes de perceber as lideranças. E, em identificando as lideranças, a gente, então, começa esse processo de aproximação, visando a sucessão. Saindo, então, dessa primeira fase, que é da identificação das lideranças e potencialidades, nós vamos, então, seguir a próxima etapa, né? Ou seja, observar as características dessa liderança. Não, eu vi lá que naquela atividade, naquelas crianças, tem sempre um que todo mundo segue. O que aquele ali fala, todo mundo acata. O jovem ali, a gente vê que ele tem um magnetismo com os demais. Opa! Então, ali pode ter ali uma potencial liderança. Então, como é que eu vou me certificar disso? Observar as características de liderança entre os colaboradores, avaliar a capacidade de gestão dessas lideranças. Como é que eu vou avaliar isso? Chama um dia para uma atividade em conjunto, né? Ah, eu acho que essa pessoa vai ser um bom dirigente. Tá bom. Nas nossas reuniões de planejamento, chama para conversar, pede opinião, né? Vamos ver o que o companheiro, como ele pensa em relação àquilo que estamos tratando em nossa casa. É uma maneira de nós avaliarmos isso. Promover a aproximação das novas lideranças às atividades sucessórias. Está aí, né? Então, na medida que nós estamos ouvindo, né, ou buscando a sua opinião em relação às atividades do planejamento da nossa instituição, nós já vamos entender se ele tem um interesse, se ele tem conhecimento, se ele está disposto a auxiliar com as competências que ele tem. Então, tudo isso são sinais que vão nos levando a identificar os possíveis sucessores. Então, passamos à fase de desenvolvimento das lideranças. Então, já identifiquei, agora vamos desenvolver. Como? Promovendo cursos internos e externos dos novos líderes. Hoje, o CERJ tem a escola de líderes, na verdade, já há alguns anos, há 10 anos, né? Já tem aí a escola de líderes, que visa auxiliar essas novas lideranças se capacitar para o desempenho dessa atividade. Como ele pode exercer essa liderança? Então, hoje, no meio espírita, no Rio de Janeiro, nós temos esse recurso. Se não, lá, dentro do seu, com certeza, se trouxerem as propostas, como nós fazemos todo ano, nós poderemos receber e desenvolver um trabalho para os irmãos.
Estabelecer um programa de aprendizado ativo, o que, que é isso? É aproximar a pessoa daquela tarefa onde nós queremos ou pretendemos suceder e permitir que ele comece a fazer algumas atividades ali junto, observar como funciona, delegar atividades, porque ele vai se inserindo naturalmente naquela tarefa. Fazer uma avaliação 360 graus, o que, que é isso? Todos os itens que nós observamos anteriormente, naqueles quadrantes, são essas as avaliações que nós iremos ter. Poxa, ele está fidelizado com a instituição? Ele realmente está desempenhando bem aquela tarefa? Está se desenvolvendo bem? Né? Ele tem competência para isso? Poxa, tem tudo isso. Opa, que bom. Então, caminhamos bem na fase sucessória. E delegar competências, que é outra coisa que fala do apego. Muitas das vezes a gente quer gente trabalhando com a gente, mas não passa responsabilidade, não delega responsabilidade, né? Fica difícil. Quantas vezes nós temos reclamações assim, né? Ah, eu quero ajudar, mas não deixam, não aceitam ideias. Então, isso é uma forma da gente tolir a inserção de novos companheiros nas atividades. E então, a partir dessas fases anteriores, nós vamos para o nosso plano de sucessão, que é o quê? Trabalhar o desapego da função, ou seja, eu vou deixar a função no melhor que eu fiz para que o outro que vai chegar possa desenvolvê-la ainda mais, né? Então, é trabalhar esse desapego. E isso tem que vir desde o estatuto. Porque se lá no estatuto nós já dissermos lá que a cada nova gestão todas as atividades ou funções devem ser substituídas, a gente já trabalha institucionalmente o desapego. Porque não é porque o presidente não gosta de mim, está me tirando. Não, porque o estatuto da instituição assim prevê. Então não tem aquele negócio que é pessoal, não está me mudando porque não gostou do meu trabalho. Não. Estamos mudando porque institucionalmente é assim que funciona o modelo de gestão da nossa casa, né? Apoio às novas lideranças, né, colaborando com suas propostas para a atividade, e estabelecer um plano de sucessão, onde a transição ocorrerá de forma participativa. Então, na medida em que nós já identificamos esses que serão os sucessores, é aproximar esses sucessores antes mesmo da transferência de função, para que haja essa sinergia entre os atores, né? E a partir daí, então, quando da assunção efetiva da função, o processo sucessório já se estabeleceu, né? E se deu de forma natural e pacífica. E aí, terminando a parte expositiva, né, vem a pergunta: onde começa a nossa mudança, né? Então, temos que começar em nós, na nossa forma de entender o processo sucessório, visando a continuidade da instituição e não a nossa permanência na tarefa. Então, pessoal, terminamos aqui a parte expositiva e ficamos abertos aí às questões que os irmãos, porventura, possam trazer. Então, meus amigos, o nosso Mauro trouxe perguntas interessantes. Estou vendo ali que, novamente, vocês me ajudem aí que eu não consigo ver a tela toda. Sei que Wagner já está com a mão levantada. Se tiver mais alguém, depois do Wagner, também pode fazer a pergunta. Fala, Wagner. Opa, Mauro, como sempre, bem colocado aí as suas considerações, né, com relação à sucessão, mas assim, eu tenho uma experiência de que um companheiro do movimento espírita, em conversa, chegou para mim e falou assim: Poxa, eu fui convidado ou lançaram o meu nome para uma possível sucessão da presidência. Meu Deus do céu, eu não estou afim de carregar esse piano, não, porque deve ser muito complicado. Isso aí, eu tô dividindo com todos aqui hoje, porque o que que acontece? Eu acho que para que a gente tenha um início de um processo de sucessão, o conhecimento é fundamental, né?
Porque esse conhecimento ele tem que partir até antes da solicitação do irmão de ser um trabalhador. Porque mesmo os trabalhadores, tem muitos trabalhadores no movimento espírita que não sabem qual é a importância de um seu, qual é a importância de se participar de um movimento no CERJ. Que ele precisa ter uma motivação, um conhecimento das tarefas que uma casa espírita ela desenvolve. Então, eu acredito que esse conhecimento ele possa vir numa apresentação, numa reunião não administrativa, mas um lanche fraterno, por exemplo, em que a gente possa numa tarde, né, bem descontraída, apresentar o que é um movimento espírita, qual é a finalidade de um seu, desde essa mocidade, desde essa evangelização dos frequentadores. Eu acho que é fundamental, porque isso cria uma maturidade na hora de se decidir. Porque existem trabalhadores nas instituições espíritas que não conhece nem o que significa o CERJ, o que significa o seu. Então, a minha preocupação lógico, nós temos aí a abertura do 17º, como sempre a gente teve, né, do CERJ, mas as pessoas precisam se motivar, querer conhecer, partir dela, né, esse último slide que você apresentou, Mauro, por onde vamos começar? Vai começar de cada um, mas eu tenho que ter segurança para que eu identifique a importância que um trabalho espírita ele pode se desenvolver para eu chegar lá na frente e querer ser um presidente, um diretor, um coordenador de um trabalho. Então, assim, dentro do que você colocou, eu vejo que a gente precisa intensificar muito mais palestras, muito mais oportunidades internas na nossa casa espírita. Quando eu faço a nossa, não digo o SEAC, mas eu digo todas as casas espíritas do movimento, no sentido de instigar, provocar uma motivação para que lá esse simples indivíduo que tenha um potencial, ele pode querer ser um trabalhador e futuramente um dirigente de casa espírita. Obrigado, Wagner. É daí que a gente fala do processo, né? O processo de sucessão, né? A sucessão, nós estamos falando aqui de uma escolha pontual e tempestiva. Não, é um processo. E dentro do processo, aquele papel que nós iniciamos a conversa hoje da liderança. As lideranças, na formação de novas lideranças, têm por obrigação, né, levar esse conhecimento que você trouxe, comentou, a essas possíveis, né, novas lideranças, né? Claro que creio aqui que nenhum de nós aqui hoje somos dirigentes de casas que não tenha passado por esse papel, né, por essa atividade, de buscar conhecer aonde nós vamos colocar a mão, né? Então, realmente é importante, o conhecimento é muito relevante que você trouxe, e faz parte do processo sucessório. Mais alguém? A Marluce, do SEAC, Diga, Marla. Você usou uma expressão até bastante interessante quando você falou, né, na questão as pessoas têm que aprender a largar o osso, né, nessa questão da sucessão, muitos se apegam. E quando a instituição quer largar o osso e dentro do próprio grupo dele, de trabalhadores, você não tem para quem entregar o osso, porque as pessoas não querem assumir as responsabilidades, né? Ou porque elas não se sentem capazes, ou porque elas realmente não querem sair da zona de conforto, que é o que a gente, na maioria das vezes, vê. Não é por incapacidade, não é por competência, não é por falta de conhecimento, porque estão dentro das instituições, às vezes,
anos e anos, já conhecem praticamente tudo que se passa ali na instituição, mas simplesmente não quer, porque sabe do tamanho da responsabilidade e não quer assumir. Então, o osso passa de uma mão para outra, da outra mão para uma e não sai desse reme-reme. Aí não é mais uma questão de nós temos que capacitar o trabalhador. Não, não é mais isso. É mais o que, então? Como proceder numa situação dessa? Você tem um grupo de trabalhadores já de anos dentro da instituição e o osso não quer ser passado de mão porque você não tem quem pegue no osso. Não tem quem queira largar o osso, não queira largar o osso. É porque você não tem quem queira pegar no osso. E aí o osso fica na mão de sempre de 2, 3. Né? Não é que não queira largar o osso. Isso é uma coisa realmente, Marla, que você trouxe e acontece bastante. Mas esse ônus ele normalmente cai nas costas das lideranças. São as lideranças que não estão conseguindo motivar outros companheiros a essa tarefa. Agora, temos que lembrar também que o fato de termos muitos trabalhadores não significa que muitos trabalhadores tenham o perfil para aquela tarefa, por exemplo, de dirigir uma casa. Às vezes, o peso administrativo se mostra muito grande. E por mais que conhecimento a pessoa tenha, mas ela tem o receio, né, por inexperiência ou pelo modelo de gestão, não se sentir à vontade. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma gestão presidencialista não participativa, o peso está nas costas do presidente. E muitas pessoas que são, né, extremamente colaborativas e tudo mais, não se veem sozinha com tamanha responsabilidade. Quando nós temos um modelo mais participativo, em que a pessoa enxerga que o piano está sendo carregado por mais pessoas, aquele peso da responsabilidade ele se dilui. E é mais fácil das pessoas, então, se enxergarem capazes de também dar o seu quinhão, né, de suor naquela atividade. Realmente é algo espinhoso, difícil. E só quem perde com isso é a instituição. Porque a instituição não se renova, como você falou, passa pelas mesmas mãos sempre, e dificilmente aquilo vai deslanchar, permitindo que a casa possa se oxigenar. Mas fazer o quê? São pessoas, né? Agora, cabe sim às lideranças buscar meios de sensibilizá-las ou até mesmo flexibilizar a maneira de administrar para que esse peso não seja tão grande assim, permitindo que as pessoas se arrisquem, né? Vencendo as suas dificuldades para buscar dar o seu apoio seja qual for a tarefa. Eu já vou passar a palavra para a Valéria, só vou ler aqui no chat que a Cida, né, acabou concordando com o Marlucci, dizendo que muitas vezes as pessoas nem querem fazer essa capacitação, né, nem querem fazer essa aproximação. E aí, Mauro, eu acho que isso tem um pouco a ver também com, como você falou, com o modo das lideranças procederem, né? Se estiverem mais abertas às ideias, ao acolhimento e tudo mais. Tem pessoas que querem trabalhar, às vezes nem conseguem, porque dizem que não são chamadas, as pessoas se propõem e ninguém, não se consegue trabalhar, né? Não se consegue chegar a esse ponto. Eu vou passar a palavra para a Valéria, que quer falar também. Depois eu também queria te provocar em duas questões aí. Seu áudio, É, Val. oi, eu abri aqui agora, né? É justamente sobre isso aí, né? A questão que a Marluce trouxe e que o Wagner trouxe, existem duas questões, né? Primeira pontuação, é um dever do conselho sempre estar promovendo uma capacitação sobre o que vem a ser o movimento espírita, qual é o papel do conselheiro. E isso aqui no 17º seu a gente faz sempre é, pontualmente, né? De tempos em tempos a gente está revendo e apresentando isso, principalmente quando a gente tem novas pessoas que chegam na gestão das casas. A gente tem sempre essa preocupação. Uma outra coisa, né, que a Marluce trouxe, e eu acho que a gente tem as duas questões, né, que o Mauro também trouxe. A gente tem a questão daqueles que não querem realmente assumir, né,
e os que não querem largar o osso. Acho que a gente tem as duas realidades. Tem a galera que às vezes tem competência, tem habilidade, tem capacidade, mas tem medo porque não tem maturidade. Passa também pela maturidade. Passa pelo conhecimento da doutrina espírita para você se sentir seguro na tarefa que você faz. Passa pelo tempo que você está naquela casa e pela sua integração com os demais membros da casa e como você constrói essa relação naquele grupo que gere ou naquele grupo de trabalho, que o Mauro lembrou muito bem da questão da sinergia, né? Que a gente tem que estar construindo ali uma parceria. Isso traz para a gente um amadurecimento sobre a questão. E mesmo quando a gente não está tão amadurecido assim, a gente pode pedir a um companheiro de uma casa espírita que tenha mais experiência do que a gente, aos companheiros do conselho, uma ajuda, uma luz no fim do túnel. Porque a galera que já está mais tempo na estrada, que já ralou o coco e a sapucaia, né? O pessoal falou de, né, não largar o osso, mas também tem ralar o coco e a sapucaia, né? Ralou o coco e a sapucaia, já passou por uma porção de intempéries, conhece muita coisa, sabe muita coisa e pode ajudar nesse processo de amadurecimento, né? E o processo de amadurecimento é individual, de cada uma pessoa. E isso leva tempo. Leva tempo para você amadurecer no conhecimento espírita, leva tempo para você se sentir seguro para atuar na tarefa da casa espírita. E observar essa maturidade também faz parte da gente captar trabalhadores e pessoas para o processo da sucessão, né? Essa consideração aí. Mauro. Obrigado. Isso. Eu acho que essas questões todas são importantes, até porque o que a gente observa, né? É, e aí é interessante pedir que o meu xará comente sobre isso. A gente tem percebido uma questão que tem é, sido acometendo o movimento espírita como um todo, que primeiro é o envelhecimento das lideranças, né? A gente tem pessoas envolvidas no movimento espírita que já estão chegando a uma idade um pouco mais avançada, sem querer chamar ninguém de velho aqui, mas olha, a maioria de nós aqui já somos pessoas que já, né, não tem nenhum propriamente muito jovem aqui assistindo e participando da nossa reunião, né, com honrosas exceções aqui, é claro. E também o fato de que, nessa questão do envelhecimento do movimento espírita, a gente pensar também como tornar a doutrina espírita e as atividades da casa atrativas para os jovens, né? Muitas casas têm passado por essas dificuldades em relação à evangelização infantil, à própria evangelização da juventude, né? Em especial depois da pandemia, vendo esses grupos serem mais esvaziados, né? Pessoas ali em quem a gente deposita e até vê em alguns jovens nas nossas casas, né, um potencial para continuarem alguns trabalhos, mas às vezes esses trabalhos estão muito esvaziados, né, tem poucos frequentadores. Então, essas são questões interessantes também de a gente pensar a respeito, né, Xará? Mauro, esse é o ponto angular, né, de todas as instituições. Quem não tem visão de futuro não tem um futuro muito longo, principalmente em nossas atividades, que dependem da atividade humana para que ela possa prosseguir. Nós não somos instituições mecanizadas, né? Ah, bota aí a fita tal, bota aí o áudio. Não é assim que funciona, né? Então, nós precisamos da renovação. A renovação é o combustível da continuidade. Então, quantos de nós aqui, vamos ser sinceros, quantos de nós aqui tinha já pensado em olhar na evangelização infantil a observar lideranças? Não temos esse hábito de olhar lá na criança a saber que aquela criança, e olha como é que ela, né, ela se destaca das demais, como é que as demais buscam ela, como é que elas ouvem aquela criança, né? Sempre que alguma coisa acontece, buscam aquela figura. Quando se propõe alguma coisa, ela se voluntaria. Então, nós não temos esse hábito. Então, nós temos que olhar desde lá, para que nós possamos criar situações de fidelização e, quem sabe, de manutenção dessas lideranças em nossas instituições. Eu já contei que uma vez, da minha casa de origem, lá nós tínhamos a diretoria da casa e tínhamos uma diretoria de mocidade, que era um espelho da diretoria da casa, só de jovens. Então, tirando o presidente, né? O presidente era alguém mais maduro, mas do vice-presidente para baixo era só de jovens, da mocidade.
e nós desempenhávamos as mesmas atividades que a diretoria da casa. Tesoureiro, patrimônio, né? Reunião pública. Então, as coisas que aconteciam na diretoria institucional, formal, aconteciam também na informalidade dessa diretoria. E nós gostávamos. Não era uma coisa obrigada, você vai ser, não. De ano em ano trocava. Mas naquela época nós tínhamos uma mocidade bastante grande, né? E o que o Maurão falou é uma realidade. Nós temos hoje um esvaziamento, né, nessas duas faixas de participantes, tanto na evangelização infantil quanto na mocidade. O que nós temos que fazer enquanto lideranças? Criar mecanismos dentro da realidade de cada instituição, de cada bairro, para que a gente possa tornar atrativo a presença das pessoas, desse público em nossa casa. Por exemplo, se eu tiver, ao invés de um dia específico de mocidade e evangelização, trazer isso para o dia da reunião pública. Ué, se o pai vem, a criança pode vir junto, o jovem pode vir junto, e aí eu crio uma atividade, crio uma oportunidade de aproximação e de população dessa faixa que hoje nós temos aí com dificuldade. Então, são meios que a gente vai buscar, né, encontrar para, de novo, trazer a convivência com esse público e, com esse olhar renovado, começar a trabalhar para formar essas novas lideranças. Se volta com a mão levantada ainda, ou de novo? De novo. De novo. Então abre o áudio, Val. Eu esqueço de abrir o áudio, um problema sério. É sobre isso também, sobre a questão, né? Você fez uma pergunta, eu levantei a mão. Quem sou eu? Eu tenho esse hábito, porque eu sou oriunda de evangelização de mocidade. Eu cheguei no centro espírita com 9 anos de idade. Eu fui evangelizada desde o primeiro ciclo. Eu participei da mocidade até meus 21 anos. Eu me integrei no grupo de estudo da casa, do sistematizado, né? E aí, a partir disso, eu passei a participar da gestão da casa como trabalhadora, até o nível que eu cheguei a ser gestora do centro espírita. E eu sempre tenho esse olhar, e eu comento com Janaína é testemunha disso, que eu tenho uma preocupação. Eu digo assim, Janaína, depois de mim, na minha geração, só fiquei eu e uma amiga nossa lá que atuou na gestão da casa, depois se afastou. Depois, um hiato gigantesco. Aí vieram os filhos do companheiro Mozart, né, que um participou da gestão da mocidade, depois se afastou. Depois deles, um hiato gigantesco, até que veio um outro companheiro nosso, que ficou infância, juventude, e agora está com a gente na administração da casa. Mas é e um hiato imenso entre uma geração e outra, que você percebe. Eu olho de binóculo as crianças lá da evangelização, o pessoal da juventude, para ver, fulano tem competência, ciclano tem. Será que vai ficar com a gente? Aí vem a faculdade, vem o vestibular, vem a oportunidade de emprego, né? Vem a opção por formar uma família e sai da casa espírita. Por quê? Porque as questões do mundo, naquela faixa etária, falam muito mais alto. E porque a casa espírita contribuiu, obviamente, para ele de alguma forma positiva, mas ele não criou, eu vou dizer assim, não é dele ter uma raiz naquele lugar, não é dele ter uma raiz naquela casa. Às vezes a raiz dele vai se dar numa outra casa, numa fase de maturidade, no movimento espírita lá na frente. É uma semente que tu plantou aqui que só vai germinar lá nos 30 anos, e Deus sabe quando que vai ser isso, entendeu? Também tem isso. Eu tenho esse olhar. Janaína é testemunha disso, que eu fico preocupada. Passar a palavra para o Rodrigo, que levantou a mão. Rodrigo, quer comentar? Eu concordo com o que a Valéria diz. A gente precisa, com o que o Mauro disse, a gente precisa ter olhos para a nossa evangelização. Como eu sempre falo, quanto mais evangelização, menos desobsessão. Mas eu ainda acho que o grande celeiro de trabalhadores da doutrina espírita ainda é o estudo sistematizado, né? Pelo menos é o que eu vejo na experiência, na pouca experiência que eu tenho. Lógico que não impede de a gente continuar focando na nossa evangelização. Depois de tanto tempo na minha casa, eu consegui trazer alguns
da mocidade para o estudo sistematizado, né? Então, olha quanto tempo isso levou, né? Mas eu vejo que o grande celeiro está no estudo. Você dá um trabalho para começar a estudar com eles, né? Trazer essa oportunidade, né? O Léo que está aqui, o Davis que está aqui, chegaram na casa lá, como qualquer pessoa chega na maioria das vezes, no meu caso também na dor, começaram, gostaram de reunião pública e foram para o estudo e assim se interessaram, né? Então, eu acho que, por enquanto, a gente, lógico, vamos bater todas as nossas forças na evangelização para que ela cresça cada vez mais, né? Mas ainda vejo muitas barreiras na casa espírita, né? Eu vejo a Igreja Católica, né? Aqui, né, perto da nossa região, tem a Nossa Senhora das Graças, tem um movimento jovem lindo, com música, tal, com aquela bagunça organizada, né? Que todo jovem que gosta de uma bagunça organizada, né? Como é na Comércio e tal. E às vezes eu vejo muitas restrições na casa espírita para esse tipo de bagunça, né? Então isso acaba afastando o jovem. Então, que a gente também continue dando força para a evangelização, mas que a gente consiga olhar também com carinho nossos estudos sistematizados, que nos trazem muito, muito ganho. Então, Rodrigão, você trouxe um ponto relevante. Como nós falamos lá, existem vários momentos ou vários núcleos de observação. Esse, de fato, é um deles, né? Só que você já vai pegar uma outra faixa, né? Uma outra Em outro momento maturidade, da né? vida também, exatamente, em outro momento da vida também, onde já se venceu aquelas etapas que a Valéria trouxe, né? De formação, de posicionamento na sociedade, mas que naquele ponto diante ele pode se integrar à instituição. Então, os nossos olhares, né, enquanto liderança, ele tem que ser multissetorial. A gente não pode segregar, não, é só aqui que eu vou conseguir. Não, temos que olhar, né, multissetorialmente, porque os momentos da vida são diferentes e os momentos que fazem as pessoas chegarem até as nossas casas também são múltiplos, né? Então, nós temos que estar abertos também a isso. Obrigado, Rodrigo. Mais alguém quer fazer algum comentário? É, Solange. eu gostaria, sim. Eu também, como a Valéria falou, eu vim de mocidade quer dizer, de evangelização, né? Eu, minhas irmãs, aí passamos por esse período e lá também a mocidade, quando eu já estava na mocidade, a gente teve a experiência de dirigir a reunião dia de sábado, um grupo de jovens, falar, entendeu? E participar da atividade e com isso sentir, né, a agregação com o corpo já com os mais experientes do que nós. Isso é muito importante para a mocidade. E a gente sempre agora, quando eu estava como diretora do doutrinário lá na casa, a gente falava com o dirigente, só que a gente não pôde fazer um trabalho por causa da evasão, né? Depois da pandemia. E o outro olhar que a gente tem que ter é, como o Rodrigo falou, agora que eu tive dos 3 anos, a gente buscando no grupo de estudos, novos trabalhadores, vendo o amadurecimento de cada um, a capacidade. E aí já tem novos trabalhadores nas turmas de passe, nas turmas de direção da casa, na diretoria, a gente tirou do grupo de estudo, convidou o irmão. Então, esse processo a gente sempre tem que estar fazendo, porque é muito importante. Agora a gente está, de novo, olhando. Tem a Gabi, que também já foi diretora, e ela veio da evangelização também como a gente. Então, esse olhar é muito importante numa casa espírita, para a renovação, justamente. Que com isso tudo, apesar disso tudo, a gente ainda viveu um período também de problemas com relação à sucessão. Obrigado, Sô. Tem Elaine também Elaine, aqui. Isso. Abre o seu microfone, Elaine, para falar. Olá, com relação a essa oportunidade que os jovens têm e que acaba tendo problema quando eles vêm a trabalhar. Aconteceu com a gente, né, Mauro? O Gabriel, o nosso querido Gabriel, ele teve que se afastar um pouquinho porque ele tinha distribuído o currículo, né? E conseguiu
conseguiu ser chamado assim. Num dia ele fez o exame, no outro já foi chamado, porque a moça estava precisando muito de um menino como ele, no perfil dele. E ele está sendo muito elogiado, porque todo lugar que ele vai, ele é muito elogiado. Ele está sendo muito elogiado no trabalho e tudo, mas ele ficou triste, lógico, porque ele não pode estar participando tão ativamente na parte do grupo de artes, né? E até na palestra, quarta-feira passada, ele conseguiu sair mais cedo, ele chegou atrasado, mas ele foi, entendeu? Mas acontece, isso acontece. E aí ele vai pegando, né, as oportunidades que ele tem de horário, qualquer coisa, qualquer evento que ele tenha de folga, ou que ele saia mais cedo, ou que pegue um pouco mais tarde, enfim, ele vai aproveitando e a gente vai adaptando, né? Isso aí. E isso é a fidelização. É. A fidelização não nos afasta dos compromissos que a vida nos impõe, mas não nos deixa desvincular, né? Então, isso que é importante, né? Se nós conseguirmos manter a fidelização, as dificuldades da vida vão surgir, mas não vão ser suficientes para nos afastar totalmente da casa, né? Né? A Mauro falou da fidelização da pessoa, os princípios da casa, a pessoa gostar da casa, né? Nossas casas estão aí para, evidentemente, divulgarem a doutrina espírita, acolher as pessoas, mas também como é importante que nossas casas sejam um lugar de acolhimento e de afeto, né? Justamente porque a fidelização vem daí. É claro que a pessoa vai se identificar com a doutrina espírita, mas também sendo bem acolhida, isso daí gera um elo com a casa e com as pessoas que estão lá, que faz com que a pessoa tenha vontade de ir e participar cada vez mais, né? Eu me lembro um textinho que eu escutei, muito rápido, não vou ocupar o tempo da reunião, falando do João. João e vai na casa espírita. E João sai do trabalho, vai na casa espírita, sabe que a reunião começa às 8. E não dá tempo dele passar em casa depois do trabalho, ele chega lá, entra na casa espírita, assina a listinha de presença e senta. Escutou a palestra, né? Depois da palestra, ele vê que tem um pessoal que vai para o passe. Ele não entende muito bem aquilo. Ele entrou, sentou, a recepção deu boa noite para ele, ele levantou, tomou o passe, foi embora e João foi para casa. Caramba, isso acontece várias vezes que João ou Maria vai à reunião, né? Ninguém chegou para o João e falou, meu amigo, boa noite, né? Ninguém observou o João. Então, tantas e quantas pessoas podem passar eventualmente pelas nossas casas espíritas, em especial aquelas que talvez sejam um pouco maiores, a pessoa entra, sai e ninguém presta atenção nela, né? Então, essa questão do acolhimento, da atenção é importante. Não sei se o Mauro quer comentar alguma coisa. Não, não, pode seguir, Maurão, Eu concordo. vou passar a palavra, então, primeiro para o Wagner e depois para o Sérgio, que levantaram a mão. Wagner primeiro, pela ordem. Eu achei muito interessante a colocação do Rodrigo, né? Quando ele falou do estudo, né? Do movimento espírita, é importante. E aí eu comecei, depois que ele falou, eu comecei a refletir sobre essa questão da evangelização, em que a gente foi colocado que durante a própria movimentação das crianças, a gente observa a liderança. Isso é fundamental, realmente. Mas eu acredito que, quando o Mauro fez essa pergunta, né, a gente já observa, alguém aqui já observou a questão da liderança entre as crianças? Porque a gente não sabe, isso aí é um pensamento, é uma reflexão minha, que eu queria colocar para vocês também. A gente não sabe que tipo de liderança essa criança no futuro ela vai utilizar como ferramenta das conquistas dela. Então eu vejo como principal condição é o estudo realmente, é a evangelização, é o convívio, é o evangelizador percebendo se aquela criança ela tem alguma movimentação egoística, orgulhosa, e ali ela vai sendo orientada, ela vai sendo, de uma certa forma, ajudada a perceber essas situações. Então, eu acredito que seja um dos motivos do que o movimento da evangelização não é utilizada tão somente para a identificação dos líderes, mas sim focado realmente no desenvolvimento daquele espírito
que, logicamente, essa liderança, ela naturalmente tem que ser verificada, mas é uma preocupação, né? Que tipo de liderança essa criança vai ter lá na frente? Então, eu acho que a evangelização ela se preocupa realmente muito mais com a questão doutrinária, com a questão dos bons costumes futuros desse espírito. Sérgio, A reflexão que você traz, Maura, é muito apropriada, porque hoje nós lidamos com a instituição espírita como uma instituição que é uma personalidade jurídica. E ela realmente precisa ter sucessão, ela precisa ser entendido que ela é uma instituição que responde nos aspectos jurídico-legal ao governo, à sociedade, e isso, muitas vezes, acaba fazendo com que as pessoas se distanciem um pouco das suas funções, seus cargos, mas que de nada tem de misterioso ou que tenha de preocupante nesse caminhar. Até porque, como já foi falado aqui, o 17º senhor dá todo o apoio, o Sérgio também dá. Quantas vezes a própria Valéria já me orientou, e eu perturbo mesmo, porque eu tenho dúvida, e ela me cansou de me botar no eixo das dúvidas, isso é fundamental. Então, mas tem um fato que foi colocado agora, que é talvez relevante demais, porque cabe à pessoa que está dentro da casa, em todos os cargos que tem. Mas se esse cargo não for bem definido, ele não tiver uma pessoa que abrace, como o Mauro Araújo acabou de colocar agora, que entenda aquele que está chegando, que ouça aquele que está chegando, no momento em que ele está sendo recepcionado na casa, que ele verdadeiramente tenha um acolhimento, seja para a criança, seja para o adulto, porque a criança também gosta de, quando chegar, se sentir abraçado. Todas essas questões que a gente está colocando aqui abre uma janela, uma porta muito grande para você ter as pessoas dentro da instituição espírita e não aquelas questões engessadas que muitas vezes a gente vê. Então, acho que foi muito apropriada a sua colocação, a colocação do Mauro Araújo, e só corrobora aqui que realmente o acolhimento, a pessoa que vai estar nessa função de acolher aquele que chega, é fundamental, porque em nossa casa, muitas vezes, a pessoa volta falando assim, voltei porque uma pessoa me abraçou, me acolheu muito bem acolhida. E a gente vê depois, futuramente, é um excelente frequentador, ou um excelente auxiliar das nossas atividades, muitas vezes não quer ser um trabalhador, mas ele quer ser uma pessoa que está ali para ajudar, estar disponível aos nossos trabalhos e nos ajuda e muito. Então, esse acolhimento, Mauro Araújo, é fundamental. Era isso que eu queria contribuir. Obrigado, Sérgio. Bom, meus amigos, eu acho que, pelo menos pelo que aparece aqui para mim, não tem mais nenhuma pergunta. Nós já estamos caminhando para 2 horas da nossa reunião, que é o tempo que nós estabelecemos sempre como limite, né, para os nossos encontros. Então, se nosso querido meu xará quiser fazer algum outro comentário, um último comentário para encerrar o seu trabalho, que foi excelente, como todo mundo pôde ver aqui pelas participações também. Mauro, te passo a palavra para a gente poder, depois dar nossos avisos, a gente encerrar nossa reunião, querido. eu só quero agradecer, né, a participação de todos. De fato, foi um público excelente, né, do nosso encontro 17º, no nosso primeiro encontro. Acho que começamos com o pé direito, mostrando, principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez, qual é o espírito dos encontros do 17º. É isso, trazemos pontos relevantes para as nossas reflexões e que venham auxiliar as nossas casas, não só nas suas atividades intra-instituição, como também a visão da nossa participação no movimento, que o movimento espírita é feito pelas casas espíritas, né? E então, para que a gente tenha um movimento forte, é necessário que as casas estejam coesas, estejam cientes da sua responsabilidade também, quando abraçaram esse propósito. Então, eu só quero agradecer a todos.